Olá pessoal, estou aqui de novo no Que História é Essa, Ricardo? E eu vou começar aqui com um áudio de Matheus, de Princesa Isabel. Oi Ricardo, aqui é Matheus de Princesa Isabel. Eu queria saber do senhor, caso seja eleito senador, qual a principal política para essa região, para a região de Princesa, para toda a juventude. Matheus, para essa região que eu conheço bem, eu fiz uma estrada que eu considerava assim estratégica, né? Que é a estrada que liga a região de Princesa, a Serra, com o Vale do Piancó, né? Ou seja, Santana dos Garrotes lá embaixo, ligando com Manaíra, e aí num pulo, né, você tem um acesso a Pernambuco, né, porque de Princesa para Pernambuco, você sabe, é curta a distância, e ao mesmo tempo, economicamente, isso tinha uma importância fundamental para a agricultura ali que tem no Vale do Piancó, muita agricultura orgânica, ali perto de Conceição, na sul de Condado, a turma tem uma produção agrícola sem agrotóxicos muito interessante. Então a gente queria e quis potencializar isso, claro, além daquela indústria primária de panos, de têxtil que tem ali na região também de Itaporanga, né? Então essa região, eu também em Princesa, na verdade foi a primeira cidade da Paraíba a receber as águas de São Francisco, né? Não pela transposição, e sim por um ramal que existe, né, lá em Pernambuco, e que nós conseguimos trazer, né, fazer uma adutora para Princesa, construímos todas as estações de tratamento de água, bem maiores, né, que tinha, e fizemos uma boa parte da ampliação da rede de abastecimento de água. Para a juventude especificamente, a minha ideia, né, o que eu vou buscar lutar muito, é levar um campus de uma universidade federal para a Princesa. Eu acho que os ventos estão soprando a favor da derrota de Bolsonaro, que tem que ser derrotado. O cara que faz tanto mal para o seu povo não pode aspirar continuar, né? E o retorno do presidente Lula. Lula é o governante na história do Brasil que mais implantou universidades, mais ampliou o ensino universitário. Não existe nenhum outro que sequer chegue perto. Nem perto, não tem, né? E você perceba que aí na região você tem impactos. Portanto, é uma boa caminhada. Levar para a Princesa, para atender todas aquelas cidades aí, inclusive algumas do Vale do Piancó, é algo também que são mais próximas ali de Manaíra, no pé da serra, como se diz. Para mim é algo fundamental e que seria uma política pública para a juventude importantíssima, não só para a juventude, mas também para o desenvolvimento, para a formação, para o crescimento da cidade. Eu penso nisso, né? Além, naturalmente, de outras políticas públicas que haverão de... Mas se você me perguntar qual o principal foco, eu te digo, era ensino superior, universidade e tal. Eu acho que isso muda a realidade bastante de um povo, de uma cidade, de uma região. Fernando Lima, de João Pessoa. Ricardo, dados apontaram que a Paraíba é um dos estados mais lentos na vacinação de crianças e adolescentes. O que você acha que está faltando? Fernando, eu vou ser muito sincero contigo. Eu acho que não se ousou absolutamente nada. Procuraram fazer o beabá, o feijão com arroz, né? Ou seja, tem uma pandemia, as mortes passaram a ser naturais, aumenta um pouquinho de uns leitos temporários, se serviram dos 8 anos que eu governei, que aumentamos 1.450 leitos hospitalares, portanto, a estrutura excelente, né, que nós deixamos, e ao mesmo tempo não fizeram nada além disso. Eu, quando começou essa pandemia, rapaz, em março de 2020, eu fiz umas lives. Eu, na verdade, queria contribuir, colocar ideias de alguém que tinha tido uma experiência recente, né, uma experiência boa, produtiva, de transformações nas nossas políticas públicas, e eu queria contribuir dizendo publicamente, se o governo achasse que era bom, adotasse. Uma das coisas que eu dizia, rapaz,
tem que criar brigadas móveis de saúde, né? O Estado poderia ter contratado para cada brigada móvel de saúde, fazer uma brigada assim, um médico, uma enfermeira e um agente de saúde. E essa brigada teria o papel de apoiar os PSFs. Ora, não apareceu um surto lá em Mataraca, apareceu um surto lá em Diamante, apareceu, né, enfim. Aí uma dessas brigadas iria para onde estivesse acontecendo para organizar assistência às pessoas, praticar e incentivar o isolamento. Isolamento que é fundamental, porque numa pandemia, você não vence uma pandemia oferecendo leite para a pessoa escapar ou morrer, não. Você vence uma pandemia diminuindo o nível de transmissão da doença. Você tem que ir lá para a comunidade, né? E não deixar, não, vai se infectar todo mundo, quando se infectar, a pessoa deixa de ter. E é isso que na prática foi feito. Foi feito pelo genocida do Bolsonaro, que ali era uma coisa, uma psicopatia, né? Aquele cidadão, ele tem que pagar caro por tudo que ele fez. Ele retardou a chegada da vacina, ele desmoralizou que desmoralizar a vacina, ele desmoralizou o uso de máscaras, ele fez tudo para o povo se infectar e morrer. Uma pessoa dessa não pode ser normal, não pode governar um país. Não é possível. Eu era prefeito de João Pessoa. Isso em 2009, 2010, a gente tinha uma coisa chamada H1N1, que foi uma gripe que matou mais de 3 mil pessoas no país. Então eu lembro que a gente alcançou, 93% de vacinação do público lá, um negócio tranquilo. Você não tinha essa bobagem, essa falta de respeito desse negacionismo, essa imbecilidade de ser contra a vacina. Você não tinha isso, né? E isso surgiu por quê? Por conta de um cara como Bolsonaro, né? E ao mesmo tempo ele pegou governadores fracos e prefeitos fracos. Foi isso. Se você olhar bem, a outra coisa, além dessas políticas de ter um suporte, de ter um apoio, eu teria utilizado as escolas. As escolas não estavam sem aula? Escola aqui, vou colocar alimentação, uma equipe de um enfermeiro aqui para poder supervisionar, né, com os medicamentos que fossem possíveis e adequados, naturalmente, e vai servir como espaço de repouso, como isolamento. Passou os 14 dias, volta para a família, compreendeu? Então era assim, se uma pessoa adoecesse, e aquelas que tiveram contato, venham para cá, a gente vai lhe dar cobertura, vai lhe dar alimentação, vai lhe dar remédio, ou seja, nós teríamos que ter agido dessa forma e não ficar esperando o que vem de Bolsonaro. Não vem nada de Bolsonaro só vem coisa ruim. Todo mundo sabe disso. Então, uma prefeitura não fez isso, o Estado não fez isso. As prefeituras, pior ainda, essa prefeitura de João Pessoa mesmo começou com a história do aplicativo. Não, porque eu mesmo tentei umas 10 vezes para conseguir marcar a minha, porque você entrava, não está disponível, enfim, coisa de aplicativo mesmo, não é? Mas agora você imagina o cara morando, rapaz, lá no Baixo Grotão, lá depois de Colinas do Sul, morando nos acampamentos que voltaram a ter, morando no Aratu, morando no Dubai, que não tinha sido despejado ainda, como foi nas vésperas de Natal por Cícero Lucena. Você imagina esse pessoal que não tem acesso à informação, né? Muitos não têm um smartphone e uma cultura para poder entrar, procurar, baixar o aplicativo, marcar. Olha para a televisão, não tem nenhuma propaganda inteligente, nada. A punição a essas pessoas foi dobrada. Quando você pega o mapa e você vê, não, a Paraíba está com 70%, João Pessoa está com 70 e poucos %. Esses que faltam, gente, é a turma que tem menos poder aquisitivo, são os excluídos. Esses que ninguém olha, mas que o governo tinha que olhar. Não houve uma publicidade específica para essa população. Observe, se gasta tanto em publicidade, uma fortuna. O atual governo do estado, no ano passado, gastou 35 milhões em comunicação. 35 milhões. Escândalo. Observe quantas propagandas fez em relação à Covid. A prefeitura era para ter feito busca ativa. Se está faltando esses 30%, eles estão aonde?
É simples isso. Se eu tenho um PSF em cada comunidade, então coloca lá o agente de saúde de casa em casa. Aqui falta seu fulano, seu cicrano, aqui falta essa jovem, e ia lá vacinar. É assim que as coisas precisam ser feitas. E não essa coisa que está aí, né? E agora complementa com essa nova polêmica que Bolsonaro criou sobre a vacinação de crianças. Criança é que tem que se vacinar mesmo. As vacinas que existem a gente toma quando? Quando era criança. A gente não toma vacina quando fica adulto, não. A gente toma quando era criança. Foi assim que nós acabamos com a poliomielite, né? A paralisia infantil. Aqui era cheio, né? Foi assim que nós acabamos com vacina, né? Com varíola, vacina, né? Hepatite, vacina, e por aí vai. É assim que as coisas são. Agora, você tem medo? Não, mas é porque tem um pessoal que não aceita a vacina. Meu amigo, paciência. Você não pode prejudicar o próximo. Não pode ter passaporte de vacinação. Ora, por que não pode? Quer dizer que quem não quer se vacinar pode entrar em qualquer canto e, se estiver contaminado, contaminar os outros? É essa a lógica? Que liberdade é essa? Que democracia é essa? A democracia de você fazer mal ao próximo? Não, porque eu não quero tomar vacina. Até aí tudo bem, quer não? A Áustria já está impondo a obrigatoriedade. Mas eu não chego nem nisso, não quer não? Amigo, já que você não quer, você não pode tomar um transporte coletivo, você não pode ir no cinema, você não pode entrar numa fábrica. É claro, você não pode entrar num restaurante. Por que você pode? Não é? Qual é o motivo de você ser um negacionista, ficar inventando coisas contra a vacina, para prejudicar as pessoas, né? Para colocar a vida dessas pessoas em risco, e muitas vezes até a própria vida, né? Em risco. Qual é o direito? Seu direito vai até onde aí? Tem que ter passaporte de vacina mesmo. Eu ando com o meu, eu vou tomar um avião, me pedem, quero ver, eu só entro se mostrar. Eu muitas vezes vou no restaurante, me pedem, tá certo. Sabe? Tá certo, é assim mesmo, você não pode... O meu direito vai até onde começa o seu direito. Agora, governo fraco só pensa em voto. Presta atenção, só pensa em voto, morre de medo. Aí a Paraíba já chegou aos 10 mil mortos, oficialmente, né? Porque tu imagina a quantidade de gente que morreu aí sem estar nessa estatística, sem ser diagnosticado. Um estado que não tinha teste, rapaz. Eu acho que nós perdemos uma oportunidade de praticar uma verdadeira política pública. Nós somos pequenos. Os governantes ficaram com medo, sabe? Ficaram com medo de não posso ali porque eu perco o voto. E no final das contas, perderão sim. No final das contas, eu não tenho a menor dúvida, porque a condução deles no episódio da pandemia foi muito ruim, desqualificada. O governo do estado não conversava com ninguém. Rapaz, se você tem preocupação nos setores empresariais, você tem que trazer esse pessoal para conversar. Afinal, esse não é um problema só do governante, não. É um problema de todo mundo. Chegou no mês de novembro, liberaram geral as festas. Festa de verão, Lovina, negócios. Liberaram geral. Estourou. É claro que ia estourar. Todo mundo sabia que ia estourar. Aí o número de mortes está morrendo de 25 pessoas por dia. Mais de um a cada hora. É brincadeira um negócio desse. Aí agora vem com outro decreto. Não. Aí vai punir quem? Vai punir restaurante, cinema, tal. Ora, quando nesses cantos você já tem uma separação imediata. No restaurante está cada um na sua mesa. As mesas têm uma distância considerável de no mínimo 1 metro, 1,5 metros da outra mesa. As pessoas que sentam numa mesa já vêm juntas. Né? Já vêm juntas, pode ver, ninguém... são raras as pessoas que se misturam nas mesas, já vêm juntas. Então, os restaurantes pagam um preço alto e, ao mesmo tempo, aí desempregam, reduzem sua capacidade. Enfim, essa coisa que afeta a economia. Então, é muito fácil você ser um leão para os fracos, né? Como diria aquele deputado, e um tchutchuca para os fortes. Um tchutchuca para os negócios do prefeito, da família do prefeito de João Pessoa, que são aqueles shows. É muito fácil
você abanar o rabo e baixar a cabeça para esses esquemas que incluem a política e, ao mesmo tempo, depois colocar a culpa naqueles que não têm culpa. Nesse momento, isso pouco adianta. Nesse momento, o que adiantaria era: vamos comprar máscara, porque o povo deixou de usar máscara porque não tem dinheiro. Vamos comprar máscara e vamos vacinar. Vamos de casa em casa nessa cidade. Casa em casa. Uma bolsinha aqui, com gelo, com a vacina, a enfermeira ao lado. Vamos lá, em cada comunidade. Tomou, não, vamos tomar agora, tal, lá vai, fazia. Dentro do tempo necessário, segunda dose, fazia. Tomou as 2 doses, não tomou a terceira, vamos vacinar agora. É assim que tem que fazer. Não adianta esses decretos que primeiro ninguém cumpre, ninguém está cumprindo e termina prejudicando. São os pequenos negócios, os que mais se preocuparam. Uma coisa era você lá atrás ter feito um paradeiro, né? Ter feito isolamento obrigatório, tal, para poder não permitir a expansão, mas agora não, agora você precisa fazer, é isso que eu acabei de dizer, máscara e vacinação, né? É isso, ir atrás das pessoas, sabe? Fazer publicidade inteligente, motivadora, né? Que tira essas dúvidas desse pessoal aí que não tem o que fazer na vida, né, de muita gente imbecil que fica negando vacina, fica negando... Isso não é coisa não é possível isso. Tem muitas famílias que hoje estão chorando aí, os seus entes queridos, por falta de vacina, pô. Né? Voltou a crescer agora, mas que negócio é esse? Então, eu vejo isso, Fernando, com muita preocupação, mas está faltando, no meu entender, tudo isso que eu aqui acabei de dizer. E se você observar bem, não são coisas difíceis, não. Não tem coisas difíceis. São coisas que necessariamente teriam que ser feitas. O danado é isso, necessariamente. Se você for lá em Araraquara, é uma cidade que deu show nesse negócio. O prefeito não teve medo. Ele agiu para primeiro defender a vida. Ele não teve medo. Hoje a cidade está voltando para o seu normal. Um índice de vacinação lá em cima, né? As medidas duras ele tomou, protegeu a vida e está aí, sabe? É isso que eu acho importante. Aqui o Wagner de Sapé, grande governador, qual é a opinião do senhor sobre as oligarquias políticas nos tempos de hoje? Eu acho que elas estão numa profunda decadência, sabe, Wagner? Porque hoje você tem muita gente ainda com sobrenome e tal, vem de pai para filho, mas eu acho que o que caracteriza uma oligarquia política, além, claro, do familismo, mas era o exercício do poder. Como se exercia o poder? Ou seja, o poder primeiro para eles, para a própria família. A Paraíba foi o último estado do Nordeste a quebrar esse ciclo, né? Se você olhar bem, essa é a nossa história, né? Mas com a minha eleição, uma pessoa que não tinha e não teve, quando eu fui governador, quando eu fui prefeito, ninguém da minha família se candidatou. Esse é um dado que é importante, não é por nada não, é porque eu não permitia, eu não queria, compreendeu? Porque eu sempre acho que aquilo que você diz, você tem que fazer, né? A praxe boa é aquela que você verbaliza e ao mesmo tempo realiza. É assim que eu acho importante. Então, você tem um processo que chegou ao nosso estado com essa ruptura que eu chamo de democrática no ano de 2010, né? E nós fizemos um governo que procuramos tornar público aquilo que já deveria ser público, procuramos republicanizar o Estado, né? Não havia essa história de carteirada, é aquilo que eu falei, né? Numa pergunta sobre segurança, não havia essa coisa de dizer, tira esse delegado daqui, porque eu fui, sabe, controlando tudo isso, não permitindo, sabe? Se você, o giramundo, você imagina se fosse em outra época que colocasse um giramundo, né, esse programa de viagem de estudante, você imagina como seria o assédio de políticos para indicar aquele, acolá. No nosso não teve nem esse problema, né? Não teve nem esse problema. 5.000 estudantes concorriam, eles sabiam que o jogo era esse, dependia deles, eles faziam prova, tal, numa boa, né?
Então isso me deixa muito feliz. Essas foram movimentações que foram, sabe, construindo na mentalidade coletiva das pessoas essa ideia de republicanidade. Nós tivemos um retrocesso agora com o atual governante, mas essa ideia está lá, está presente. Então, para retomá-la, ela vai ser importante. Agora, por outro lado também, você tem determinadas pessoas que pertencem a uma família, mas não tem o fazer da oligarquia, compreendeu? Elas estão aí, né, fazendo. Eu vou dar um exemplo. Lá de São Paulo, Eduardo Suplicy. Eduardo Suplicy é de uma família das mais tradicionais de São Paulo. E é um grande ator político, um grande ativista político pela democracia, pela cidadania, pelos mais pobres. Todos os mandatos que ele fez, né, foi exatamente nesse sentido. Então, eu acho que nós não devemos voltar com isso, com esse familismo. É a pior coisa que tem. Sabe, a família mandando, lavar, é a pior coisa que tem, certo? E que é importante a gente ficar atento para isso. Eu acho que na Paraíba hoje as oligarquias políticas estão derrubadas, mas é preciso ficar atento e forte para que elas não retornem, né? Claro, né? É preciso seguir adiante, né? Ultrapassar esse momento ruim que nós estamos vivendo com o atual governante. A política se muda nas eleições e na mobilização. É possível fazer isso. E a Fabiana, essa é a última pergunta, ela diz: Ricardo, como o povo pode se mobilizar para poder voltar a viver tempos de grandes conquistas para a Paraíba? Fabiana, eu acho que se mobilizando, né? Observando muita coisa que ocorreu, que as pessoas vivenciaram, que era correto, que era bom para a coletividade, compreendendo por que elas foram boicotadas, por que esses projetos foram destruídos, digamos assim, né? E compreender tudo como uma política, como uma ação política. A política foi quem fez essas grandes conquistas, como você chama. Foi a política que realizou a política na nossa gestão, no nosso governo, né? E foi a política também que os destruiu. Ou seja, isso é um sinal de que a política tem as suas diferenças. Claro que tem, né? Os políticos não são iguais, claro que não são. É claro que um pensa de uma forma, o outro pensa de outra. O exemplo está aí. Eu tenho consciência de que eu entreguei. Tenho consciência e tenho provas de que eu entreguei o Estado totalmente ajustado, com todas as políticas públicas funcionando e em ascensão, crescendo, né? Deixei com 500 milhões de reais, meio bilhão, com B de bola, em caixa, rapaz, livre. Qual foi o governante na história da Paraíba que pegou um estado desse jeito? Nenhum. Eu peguei um estado quebrado, sem recursos, sem nada. Teve que me virar nos 30 para fazer a coisa funcionar. Cheio de crise, fui vencendo uma a uma. Então essa coisa de ter a esperança do retorno e o caminho para voltar a viver os tempos de grandes conquistas é através da política, insistir com isso. Não tem esse negócio de dizer, não deu certo minha escolha. Tem uns que não dão certo mesmo. Eu digo mesmo. Eu fiz uma escolha em 2018 e deu errado, sabe? Eu e o povo, né? Porque o povo também escolheu e deu errado. Sinceramente, não era isso. O Estado todo ajustado e o cara botou a perder, sabe? Por arrogância, por vaidade, sei lá pelo quê, por desconhecimento, por falta de talento, por essas coisas todas, né? Então, Fabiana, é inegável que nós vamos voltar a viver tempos de grandes conquistas. Não tenha dúvida disso. Agora, o caminho é mobilização, consciência, coragem de reivindicação, né? Para reivindicar, para construir as coisas, para exigir. Na verdade é exigir, ninguém está pedindo favor, o povo não está pedindo favor. O povo tem que ser o principal beneficiário das grandes políticas públicas. É assim que é e deve ser. É assim que precisa ser. Não é agora, nesse tempo atual, mas ela pode voltar a ser, desde que a gente escolha gente compromissada com isso. Eu vou estar sempre
né, naquela luta de poder ajudar a contribuir isso. Se eu voltar a ter a oportunidade de governar o Estado, eu naturalmente vou fazer da mesma forma, porque eu só acredito dessa forma. Eu acredito na política pública, eu acredito, né, nos investimentos, na atividade fim, superando o recurso da atividade meio. Eu acredito nas políticas com os municípios. Eu acredito, sabe, nesse tipo de coisa. Eu acredito que a juventude, como os idosos, tem que ter políticas ali, presentes, né, direcionadas. Eu acredito nisso. E procurei fazer. Se você olhar, nós criamos no Estado o primeiro programa de apoio aos abrigos de idosos. Eu comecei a visitar abrigos de idosos, não tinha um chuveiro elétrico, não tinha água quente, não tinha rampa, não tinha apoio para as pessoas caminharem, subir uma rampa, não tinha piso antiderrapante no banheiro. Você imagina o que é um idoso precisando de auxílio para tudo, né? Porque aqueles que estão nos abrigos já necessitam de auxílio, e não tem nada disso, né? Não tem uma máquina de lavar roupa, elas tinham que lavar roupa com a mão. E aí eu criei o projeto Acolher. Todo ano eu fazia um edital. Começamos primeiro só o dinheiro para estrutura, porque eu sabia que eu tinha que melhorar a estrutura. Não tinha extintor de incêndio, não tinha essas coisas que tem que ter, né? Às vezes você tinha, eu conheço, um deles tinha 60 idosos num quarto. Um quarto era grande, mas num quarto, era um em cima do outro. Negócio inadequado. Então a gente estrutura. Aí eles faziam os projetos, vamos fazer aqui toda a coisa de combate a incêndio. Aí a gente, o exemplo, aqui precisa de geladeira, freezer, a gente entrava, né? Precisa de máquina de lavar, entrava, precisa fazer 2 quartos mais, entrava, precisa retelhar, rampa, chuveiro elétrico. A gente começou a fazer isso com esse programa. Depois nós abrimos tanto para a continuidade da reforma da estrutura, para que as pessoas pudessem viver melhor nesses abrigos de idosos, como a questão da manutenção, né, do custeio, ou seja, do alimento. O alimento, né, que essa é dos medicamentos, que é uma grande necessidade. Então eu criei o primeiro programa, sabe? E todo ano nós fazíamos. Com a pandemia atualmente, o atual governante, rapaz, até para fazer que isso teria que ser fora o programa Acolher. É uma coisa que era óbvia, né? A maior dificuldade, demora para pagar, tudo equivocado. Pense num negócio sem sentido. Pois bem, fizemos isso e isso foi um exemplo, né? Como fizemos programas para a juventude, muitos e muitos e muitos. E fomos fazendo, né, para as populações, né? Tínhamos foco nos quilombolas, foco para a comunidade cigana, tal, principalmente naquela região de Sousa. Enfim, eu acho que governar é isso. Você ter ideias e colocá-las em execução e considerando que você tem especificidades próprias em determinados conjuntos populacionais. E aí você vai desenvolvendo todos e dando direito a todos de evoluir. Eu penso exatamente dessa forma, Fabiana, né? A mobilização ela é fundamental e a crença, nós temos que ter a esperança que o dia de amanhã vai ser melhor que o dia de hoje. E o instrumento para que isso aconteça é a política. Nos politizarmos cada vez mais, sabe? Afastarmos os oportunistas, afastarmos aqueles que não cumprem aquilo, os traidores, né, da própria palavra. Afastar essa turma, isso é uma luta eterna, né? E colocar gente que a gente possa ter a crença e possa empurrar para avançar. É isso, né? E procurar viver melhor. Eu penso dessa forma. E assim eu concluo aqui que história é essa, Ricardo, com essas considerações e que, enfim, e voltarei, não tem horas nem dia combinado, mas eu volto daqui a pouco com outras perguntas, outras provocações
e vamos conversando sobre a vida, sobre a Paraíba, sobre o Brasil, sobre tudo isso que é tão importante, né? Para tornar essa vida, eu vou criar um neologismo, aguentável, né? E ao mesmo tempo brindá-la com algo de esperança, de fé, de melhoria. Tudo isso é uma necessidade humana, né? Essa necessidade, repito, ela passa pela política também. Beijo para vocês.